paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre paracletologia. Vamos falar sobre o dom do Espírito Santo, a parte 5, a última parte. Bem, vamos começar lá em 1 Coríntios 12, 4, que diz assim: Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria e a outra pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Então nós vamos falar agora sobre os dons do Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 12, 9 até o 10 diz assim: Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Nesta passagem ele não descreve as características desses dons, mas em outros trechos da Escritura temos ensinos sobre os mesmos. Vamos falar sobre os dons de revelação, o dom da palavra da sabedoria. 1 Coríntios 12, 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência. Trata-se de uma mensagem vocal, sábia, enunciada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo. Tal mensagem aplica a revelação da palavra de Deus ou a sabedoria do Espírito Santo a uma situação ou problema específico, numa pregação, Atos 6,10. Não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falava. Estevão, quando falava, Não se trata aqui da sabedoria comum de Deus para o viver diário, que se obtém pelo diligente estudo e mediante as coisas de Deus e na sua palavra pela operação. Tiago 1, 5, 6. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-me-ás dada. Peça no 6, Tiago 1, 6. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Então, nós temos que ser constantes. Não podemos ser que nem a onda e nem que nem o vento. Dom da palavra do conhecimento. Trata-se de uma mensagem vocal inspirada pelo Espírito Santo revelando conhecimento a respeito de pessoas, de circunstâncias ou de verdades bíblicas. Frequentemente, esse dom tem estreito relacionamento com a de profecia. Então, tanto faz o conhecimento humano como o conhecimento espiritual. 1 Coríntios 12, 8, porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outra pelo Espírito a palavra da ciência. Aqui da ciência é o conhecimento. Pedro obteve conhecimento de que Ananias e Safira haviam feito. Veja que Atos lá 5, de 1 a 10, fala o seguinte: Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. No 5:2, Atos 5:2, e reteve parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando a outra parte, e depositou aos pés dos apóstolos. Atos 5:3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto possuías, não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder? Como, pois, formastes esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. No 5. Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, quer dizer, morreu. E grande temor veio sobre todos os que souberam disto. No 6. Levando-se os moços, cobriram-no e, transportando-o para fora, o sepultaram.
Depois de um intervalo de 3 horas, entrou também a sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. No 8, perguntou-lhe Pedro, disse-me, vendeste, portanto, aquele terreno? E ela respondeu, sim, portanto. 9, então Pedro lhe disse, por que és que combinastes entre vós provar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e te levarão também a ti. Imediatamente ela caiu aos pés deles e expirou. E entrando os moços, acharam-no morta e, levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. Naquela época, tinha essa congregação, era costume de todos que tinham dar tudo que tinha e ser dividido com todos que estavam ali. E eles reteram, né? Mas sabendo que eles também já tinham pegado parte dos outros. Então veja que essa era um costume daquela época, né, para os discípulos. Discernimento de Espírito, outro dom. Trata-se de uma dotação especial dada pelo Espírito para o portador de dons discernir e julgar corretamente as profecias e distinguir se a mensagem, porém, é do Espírito Santo ou não. 1 Coríntios 12, 10. A operação de milagres, a outra profecia, a outro dom de discernir de espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. João 4:1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Dom de poder, né? Agora dom de poder. O dom da fé, 1 Coríntios 12, 9, e a outro pelo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Não se trata da fé para a salvação, mas de uma fé sobrenatural especial, comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o crente a crer em Deus para a realização das coisas extraordinárias e milagrosas. É a fé que remove montanhas e que frequentemente opera em conjunto com outras manifestações do Espírito, tais como as curas e os milagres. Marcos 11, 22. Respondeu-lhe e disse, tende fé em Deus? Marcos 12, 23. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que se diz, assim lhe será feito. No 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, credes que o recebereis e tê-lo-eis. Dons de curas. Este dom são concedidos à igreja para a restauração da saúde física por meios divinos e sobrenaturais. 1 Coríntios 12, 9, né? Eu já li, mas vou ler de novo. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito dons de curar. A cura de um coxo na porta do templo, né? Atos 3, 6 e 8. Atos 3, 6. Disse-lhe Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isto te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, ele levantou imediatamente seus pés e artelhos e se firmaram. No 8. Dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. O plural dons indica curas de diferentes enfermidades e sugere que cada ato de cura vem de um dom especial de Deus. Os dons de curas não são concedidos a todos os membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. 1 Coríntios 12, 30. Tem todos os dons de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Todavia, todos eles podem orar pelos enfermos, havendo fé, e enfermos serão curados. Pode também haver cura em obediência ao ensino bíblico de Tiago? Tiago 5,14. Está doente algum de vós? Chame os anciões da igreja e estes orem sobre ele, ungindo-os com óleo em nome do Senhor. Outros diz presbíteros, né? Em outras traduções. No 5,15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, portanto, 16, os vossos pecados uns para os outros, e orai uns pelos outros para seres curados. A súplica de um justo pode muito na sua atuação.
operação de milagres. Essa é outro dom, né, de operação de milagres. 1 Coríntios 12, 10. E a outra, operação de milagres. Só por aí. Trata-se do ato sobrenatural de poder que intervém nas leis da natureza. Exemplo, Josué para o sol e a lua. Josué 10, 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu aos amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detém-se em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. 10, 13. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jasher. O sol, pois, se deteve no meio dos céus e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Josué 10, 14. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Inclui atos divinos em que se manifesta o reino de Deus contra Satanás e os espíritos malignos. Mateus 8, 26 e 27. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, veja que ele estava lá, né, no barco, estava tendo a tempestade e os discípulos estavam com medo, mas Jesus estava dormindo ali, estava calmo, não? O livro de Jasher é um apócrifo que relata em forma paralela ao Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, né, os eventos ocorridos entre a criação do homem e os dias de Josué. Pode ser facilmente encontrado na internet para download ou ser adquirido impresso na língua inglesa no site Amazon. Então está aí uma dica para quem quer conhecer e ler esse livro, tá? Dons de inspiração, dons de profecia. 1 Coríntios, né, os dons de inspiração, que é o dom de profecia. 1 Coríntios 12, 10. E a outro, há profecias. Então só vou ler até aí. É preciso distinguir a profecia aqui mencionada como manifestação momentânea do espírito da profecia como dom ministerial da igreja, mencionado em Efésios 4, 11. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, e a outros como evangelistas, e a outros como pastores e outros mestres. Como dons de ministério, a profecia é concedida apenas a alguns crentes, os quais servem na igreja como ministros e profetas. Como manifestação do Espírito, a profecia está potencialmente disponível a todo cristão cheio de Cristo, ou cheio de Deus, né? Ou cheio do Espírito Santo. Atos 2,16. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Atos 2,17. Acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos mancebos terão visões, e os vossos anciões terão sonhos. E sobre, no 18, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Quanto à profecia, como manifestação do Espírito, observe o seguinte: trata-se de um dom que capacita o crente a transmitir uma palavra ou revelação diretamente de Deus, sob o impulso do Espírito Santo. 1 Coríntios 14, 24. Mas se todos profetizarem e algum incrédulo ou indouto entrar, por todo é convencido, por todos é julgado. No 25, os segredos do seu coração se tornam manifestos, e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. 1 Coríntios 14, 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos congregais, cada um de vós tem salmos, tem doutrinas, tem revelação, tem línguas, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. 14, 29. E falem aos profetas 2 ou 3, e os outros julguem. 14:30. Mas se o outro que estiver sentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. 31. Porque todos podereis profetizar, cada um por sua vez, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, profetizar não é principalmente
predizer o futuro, mas proclamar a vontade de Deus, exortar e levar ao seu povo a retidão, a fidelidade e a paciência. A mensagem profética pode desmascarar a condição do coração de uma pessoa. 1 Coríntios 14, 25. Os segredos do seu coração se tornam manifestos, e assim, prostrando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, declarando que Deus está verdadeiramente entre vós. A mensagem profética pode tornar-se manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com a face na terra, adorará a Deus, testemunhando que Deus está de fato no meio de vós. A mensagem profética deve promover edificação, exortação, consolo, advertência e julgamento. 1 Coríntios 14, 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A igreja não deve ser infalível, toda profecia deste tipo, porque muitos falsos profetas estarão na igreja. 1 João 4:1. Amados, não creais a todos os espíritos, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Toda profecia deve ser julgada quanto à sua autenticidade e conteúdo. 1 Tessalonicenses 5, 20 e 21 diz assim: não desprezai as profecias, julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Ela, a profecia, deverá enquadrar-se na palavra de Deus. 1 João 4, 1. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A profecia deve contribuir para a santidade de vida dos ouvintes e ser transmitida por alguém de fato vive, submisso e obediente a Cristo. 1 Coríntios 12, 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. O dom de profecia manifesta-se segundo a vontade de Deus, e não a do homem. Não há no Novo Testamento um só texto mostrando que a igreja de então buscava revelação ou orientação através das profecias. A mensagem profética ocorria na igreja somente quando Deus tomava o profeta para isso. Os dons de variedades de línguas. Esse é o dom que muitas igrejas obrigam a pessoa, a falar em línguas para receber cargos, mas não é bem assim. Esse é um dos dons. 1 Coríntios 12, 10. No entanto, as línguas é a palavra grega que significa língua, como manifestação sobrenatural, a glosa, a palavra grega que representa línguas, sobrenatural do Espírito. Notemos os seguintes fatos. Essa língua pode ser humanas, como as que os discípulos falavam no dia de Pentecoste, Atos 2, 4, 6. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. Essa é a língua dos homens, Habitavam entre Jerusalém judeus, homens piedosos de todas as nações que há debaixo dos céus. No 6, ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Uma língua desconhecida na terra, entendida somente por Deus. Então tem outro dom de línguas também, que é o de falar a língua dos anjos, 1 Coríntios 14, 12. Então tem pessoas que falam o dom de outras línguas, humanas, e outros que falam o dom de línguas dos anjos. 1 Coríntios 14, 2. Pois quem fala em outras línguas não fala ao homem, senão a Deus, visto que ninguém o entenda. E o Espírito fala mistérios. A língua falada através desse dom não é aprendida e quase sempre não é entendida, tanto por quem fala como pelos ouvintes. 1 Coríntios 14, 14. Porque se eu orar em línguas, o meu espírito ora, sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. 1 Coríntios 14, 15. Que fazer, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. 16. De outra maneira, se tu bem disseres com o espírito, como dirá alguém sobre a tua ação de graças àquele que ocupa o lugar do indulto?
visto que não sabe o que dizer. O falar noutras línguas como dom abrange o espírito do homem e o espírito de Deus, que entretanto em mútua comunhão faculta ao crente a comunicação direta com Deus na oração, no louvor, no bem-dizer e na ação de graças. Línguas estranhas faladas no culto devem ser seguidas de sua interpretação, também pelo Espírito, para que a congregação conheça o conteúdo e o significado da mensagem. 1 Coríntios 14, 27. Se alguém falar em línguas, faça-se isso por 2 ou 4 minutos. Por 2 ou 4, muito 3, né? E cada um por sua vez, e haja um que interprete. 1 Coríntios 14, 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. No caso de alguém falar em outras línguas, que não sejam mais do que 2 ou 4, ou quando muito 3. E isso sucessivamente se haja quem interprete, mas não havendo intérprete, fique calado, mas na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Deve haver ordem quanto ao falar em línguas, em voz alta durante o culto. Quem fala em línguas pelo Espírito nunca fica em êxtase ou fora de controle. Então, ninguém fica descontrolado, cai no chão, arrebenta a cadeira, tromba com as outras pessoas. Não, o Espírito Santo é manso. Não? O falar em línguas edifica a si mesmo. Para edificar a igreja tem que ter intérprete, né? Então agora vamos falar do dom de interpretação de línguas. 1 Coríntios 12, 10. Trata-se da capacidade concedida pelo Espírito Santo para o portador deste dom, compreender e transmitir o significado de uma mensagem dada em línguas. Tal mensagem interpretada para a igreja reunida pode conter ensino sobre adoração e a oração, ou pode ser profecia. Toda a congregação pode assim desfrutar dessa revelação vinda do Espírito Santo. A interpretação de uma mensagem em línguas pode ser um meio de edificação da congregação inteira, pois toda ela recebe a mensagem. A interpretação pode vir através de quem deu a mensagem em línguas ou de outras pessoas. Quem fala em línguas deve orar para que possa interpretá-las. 1 Coríntios 14, 13. Pelo que o que fala em outras línguas deve orar para que possa interpretar. Então veja que o falar em línguas edifica a si próprio. Paulo fala que a profecia é maior do que o falar em línguas, porque o falar em línguas edifica a si próprio. Mas quando ela é interpretada, ela edifica a igreja. Mas a profecia edifica a igreja, edifica a todos, como nós vimos anteriormente aqui nesse estudo. Então, irmãos, são os dons do Espírito Santo. São 9, não tem mais do que isso, tá? Não tem mais do que isso. São só 9 dons do Espírito Santo. Então, você que gostou, né, essa é a última parte sobre o Espírito Santo, né, a paracletologia, que é o Espírito Santo em ação. Você que gostou, faz assim um joinha aí, tem aí no cantinho aí, aperta aí, né? E você também compartilhe com os seus amigos. E você que não se inscreveu, se inscreva, que ainda tem muito mais coisas para nós falarmos. Eu estou preparando agora sobre o estudo sobre Jesus Cristo no Velho Testamento e algumas das principais profecias. Mas ainda tem muito estudo para frente. Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima. Amém.